Alô galera, estamos de volta com os vídeos dos ensinamentos e da ideias da Luísa. E hoje a gente vai mudar um pouco o foco e eu vou falar um pouco sobre algo que nós dois a gente discutia muito, que eram os recursos hídricos. Ela era acadêmica de engenharia ambiental, mas mesmo antes de entrar na faculdade, ela já se preocupava muito com a preservação do meio ambiente e tal. E o ser humano tem se preocupado muito pouco com isso, e com isso a gente tem sofrido diversos problemas aí em decorrência da falta de cuidado com o meio ambiente. E o primeiro fator que a gente vai falar é sobre os recursos hídricos, porque é um problema que está muito em voga no momento, né? E tem causado muito transtorno. Em São Paulo tem faltado água, e a gente vê todo dia na televisão o pessoal falando: vamos torcer para chover, vamos tomara que chova, e tomara que chova, só pedem chuva. Mas ninguém, o poder público principalmente, não se preocupa com as causas dessa falta de chuva e as causas dessa falta da água. Porque, na verdade, a chuva é só uma medida paliativa. Vai chover, vai encher os rios aí, as lagoas, as represas, vão ter água por um pouco período de tempo e logo em seguida, e cada vez mais teremos menos chuva. E aí a gente tem que atacar a causa do problema. A gente não pode ficar só pedindo chuva e não fazendo nada para que essa chuva aconteça naturalmente, para que a natureza dê a resposta que a gente precisa nesse sentido, de nós termos a água suficiente. E a gente vai começar falando justamente sobre o primeiro passo que deve ser tomado pelo poder público, deve ser tomado por cada cidadão que tem um rio ou tem uma propriedade próxima a nascentes e tal. Um dos piores problemas que nós temos enfrentado hoje, e eu estava debatendo muito isso com a Luísa, é justamente a não preservação das encostas, dos mananciais, das nascentes de rio. O que está acontecendo? O povo está desmatando muito sem se preocupar com o que vai acontecer lá no futuro. Então, a gente vê muito o pessoal desmatando os brejos ali, onde que nasce, as nascentes de rio em volta, o pessoal desmatando, tirando mato para plantar, para criar gado e tudo mais. E com isso acaba levando aquele rio a secar. Então, um dos problemas muito sérios que tem é a falta da preservação, fiscalização do poder público nesse sentido. E o Brasil, você sabe como é que é, né? Às vezes se fiscaliza e político quebra, multa, ou então se dá uma multa pro fazendeiro e ele nunca vai pagar esse troço e vai ficar por isso mesmo. Mas, gente, a gente tem que se preocupar com isso, porque se não nos preocuparmos, o que vai acontecer? A gente vai, num breve período de tempo, ficar sem água. E é muito complicado. Então, o primeiro ensinamento é o seguinte: vamos preservar os mananciais, as beiras de rio, vamos evitar de desmatar essas áreas, vamos preservar mesmo nossos rios, nossas nascentes, nossos banhados, nossos pantanais, porque aí está a vida, o início da vida dos rios. Então, temos que preservar isso, temos que ter cuidado. Se você vê alguém desmatando essa área, leve orientação para esse cidadão, porque às vezes não conhece isso. Se você conhece alguém do poder público, algum político, alguém que possa apresentar alguma proposta de fiscalização mais rígida, de punição mais severa, e que realmente seja cumprida, né, que seja aplicada essa lei, que faça, mas não medidas paliativas, coisa de momento, tá faltando água agora, eu vou criar uma lei que tem que chover toda sexta. Isso não funciona. Tem que ser algo inteligente, tem que ser algo estudado, tem que ser algo preparado. E aquele cidadão que tiver consciência, que faça, que já começa a proteger essas partes aí, tá? Esse é o primeiro vídeo da série, devo fazer mais alguns, falando sobre os recursos hídricos, e a gente volta no próximo vídeo, na próxima semana, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, grande abraço a todos, grande recado da Luísa: preserve as nossas nascentes. Se gostou, dá o like, se inscreva no nosso canal,
entendeu? E espere que em breve, logo, logo, a gente vai estar sorteando um brinde muito interessante aí para a hora que nós chegarmos aos 500 inscritos, tá? Vou ficando por aqui, grande abraço, até a próxima semana. Fui!